Olá, bom dia! Já estou aqui com mais um Agro Pantanal. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cada mato-grossense come, em média, 17 quilos de carne suína por ano. Esse número pode aumentar devido aos constantes aumentos do preço da carne bovina. A Associação dos Criadores Suínos de Mato Grosso, a Acrismate, começou uma campanha de conscientização, o que deve passar por 50 supermercados de Cuiabá. Vamos ter matéria sobre este assunto e você vai entender essa história direitinho. Mas antes, vamos saber o que mais vai ser destaque na edição do nosso Agro Pantanal. Em algumas regiões, as chuvas destruíram lavouras inteiras, principalmente da cenoura e do tomate. Em contrapartida, a estiagem chegou em outras regiões, o que ajuda a reduzir um pouco o preço dos hortifrutis. Vamos falar muito sobre este assunto. A primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa já começou. Mais de 107 milhões de animais devem ser vacinados no país. A boa notícia é que, a partir de 2023, o MAPA vai suspender a vacinação contra a febre aftosa em 6 estados e no Distrito Federal. Mato Grosso está entre eles. A primeira-dama, Virgínia Mendes, participou da entrega de cestas básicas e kits de limpeza no município de Rondonópolis. O programa social do governo do estado beneficiou mais de 6 mil famílias carentes. E claro que tem aquela super receita saborosa para você preparar ainda hoje, seja aí na sua casa ou na fazenda, com sabores do Cerrado. Vamos então à nossa primeira reportagem. Os criadores de suínos de Mato Grosso lançaram uma nova campanha para sensibilizar a população mato-grossense e assim aumentar o consumo do produto aqui no estado. O repórter da TV Vila Real, Antônio Carlos Silva, traz todos os detalhes agora desse importante mercado para a gente. Mato Grosso cria o 5º maior rebanho de suínos do Brasil. O Mato Grosso, ele está em 5º lugar, é o 5º maior estado da Federação Brasileira em produção de suínos. Ele perde apenas pelos estados do Sul, onde é uma tradição muito forte e antiga da atividade, e o estado de Minas Gerais. Então, o Mato Grosso, hoje, ele possui aproximadamente 160 mil matrizes tecnificadas. Isso gera uma produção média mensal de 300 a 320 mil cabeças de suíno, uma produção mensal, onde são abatidos aí de 100 a 120 quilos de peso cada animal. Nos açougues mato-grossenses, o quilo da carne suína custa a metade do preço dos cortes bovinos. Carne bovina chega a ser a 50% mais caro que a suína. A suína temos pernil, temos a bistequinha, temos o pernil, costelinha, a linguiça, que tá bisteca suína R$17 o quilo, pernil R$15 o quilo, a costelinha R$22 o quilo, suína. Mesmo assim, o brasileiro consome menos carne suína do que o europeu. O brasileiro em si, não diferente também do Mato Grosso, aqui é um número aproximado com o consumo nacional também. O brasileiro e o mato-grossense ele vem consumindo, em média, 17 a 17,5 kg de carne suína per capita. É um volume relativamente baixo se compararmos com a Europa. Os consumidores consideram que parte da população brasileira ainda tem preconceito com a carne suína, por desconfiar da origem dela. Há um preconceito de que o suíno é, na verdade, ainda chamado de porco, até algum tempo atrás, criado de um modo de fundo de quintal, mal cuidado, e a gente não acontece mais isso. Quando você vai ao mercado e compra uma carne suína com selo de inspeção, que passou por um veterinário, e essa pessoa é qualificada, você vai ter a certeza que esse animal ele foi criado e alimentado dentro de granjas tecnificadas, com tudo que é de melhor para esse suíno desenvolver com uma qualidade de carne. Então, há um preconceito desse animal ainda
criado com lavagem, o qual não existe mais. Para aumentar o consumo de carne suína, os produtores estão com uma nova campanha junto a 50 açougues e casas de carne de Cuiabá. Eles também estão trabalhando a sensibilização junto a quem compra e prepara alimentos em escolas, além de profissionais de saúde. O que a gente vem fazendo, e não é a primeira vez, são várias vezes, e com certeza serão ainda muitas vezes, é você preparar, além da divulgação de cortes na carne suína, é você ter um preparo da pessoa que vai servir o consumidor. A gente vem trabalhando profissionais médicos, enfermeiros, esses que dão orientação médica e nutricionistas, pessoas que trabalham dentro da escola, com as cozinheiras também, a gente vem fazendo esse trabalho, e aliado ao preparo desses profissionais, a gente oferece um produto muito nobre, muito gostoso e versátil. Outra estratégia dos produtores, com o apoio de frigoríficos e açougues, é a diminuição do tamanho das carnes suínas. Os cortes especiais, como a panceta, o tibone, o tomahawk, vários outros cortes. O pernil também, que é o capitão agora. As famílias, a gente sabe que elas diminuíram de tamanho, o número de pessoas. E aí a gente tem que acompanhar essa evolução de componentes de família, oferecendo um corte mais prático, de menor volume, e aí a pessoa compra e consegue de forma simples e sem desperdício preparar um prato saboroso e dentro do que ela necessita, sem perder dinheiro, talvez com uma sobra de carne que iria ser jogada fora. Olha, aqui o AgroPantanal sempre faz questão de reiterar a importância de consumirmos a carne suína, porque afinal de contas é uma carne saborosa, extremamente saborosa. A gente trouxe aqui inúmeras receitas, porque também é um produto muito versátil. Existem 1000 maneiras de poder preparar uma boa carne suína. E em contrapartida, o bolso também agradece, porque a diferença de preço é muito grande, né? Como acabamos de ver na reportagem do Antônio Carlos Silva. Por enquanto, vamos dizer assim, né? Porque o mercado está mudando muito, mas no momento, comprar a carne suína significa sim mais economia para o bolso. Isso em relação aos cortes bovinos que a gente tem acompanhado, a dificuldade para muitos conseguirem comprar esse alimento diante dos altos preços. Então fica aí também para você pensar e levar mais para sua casa um corte suíno. E o mercado já mudou, né? Diminuiu até os tamanhos, facilitando assim a aquisição. Então pense nisso se você ainda não agregou essa carne tão saborosa na sua dieta alimentar. E agora a gente vai para outro assunto aqui, viu? Depois de 2 anos, as feiras agropecuárias estão de volta. E nesta semana está sendo realizada em Uberaba, Minas Gerais, a Expo Zebu, considerada a maior feira zebuína do mundo. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve presente na abertura do evento. Vamos conferir então como foi na reportagem da TV Brasil? Depois de 2 anos, a Expo Zebu voltou a ser realizada de forma presencial na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. A feira foi inaugurada no sábado e vai até o dia 8 de maio. Até lá, cerca de 300 mil pessoas devem visitar o Parque de Exposições Fernando Costa, onde o evento é realizado. A Expo Zebu tem uma grande importância para o setor do agronegócio. Ela é um dos principais eventos da pecuária no país. Este ano, a estimativa é de que na feira serão fechados negócios que vão movimentar mais de 300 milhões de reais. Atualmente no Brasil existem quase 200 milhões de zebuínos. Essa raça tem grandes vantagens. Entre elas está o fato de ganhar peso rapidamente, de oferecer uma carne de alta qualidade e de ser resistente a doenças, o que aumenta a longevidade do animal. Por esse motivo, uma vaca pode ter mais de 10 bezerros ao longo da vida. E ainda tem uma outra característica: o zebu é muito calmo, o que facilita a criação. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da cerimônia de abertura da Expo Zebu e falou em seu discurso sobre o trabalho do Ministério da Agricultura e a importância do evento. A nossa agricultura não para, muito menos a nossa pecuária. Algo fantástico essa exposição aqui em Uberaba. Realmente, a ABC Zebu nos orgulha a todos.
Durante a Expo Zebu, serão realizados leilões, concursos leiteiros, exposições, palestras, cursos e debates sobre diversos temas relacionados com a pecuária. E o nosso Agro Pantanal vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí, porque eu volto já já com muitas notícias sobre a agricultura e o homem do campo. Olá, estava aqui te esperando, foi rapidinho, né? Eu já volto falando, gente, novamente sobre os preços dos alimentos, porque pagar esta conta significa ficar com menos grana no bolso. E as justificativas são muitas. A inflação continua disparada. Os combustíveis, que têm impacto direto na logística da cadeia alimentar e na formação de preços, continuam com os valores nas alturas. E para piorar mais esse cenário, tem ainda as alterações climáticas, que também prejudicaram muitas lavouras. As informações são de que em algumas regiões as chuvas destruíram lavouras inteiras, principalmente a cenoura e o tomate. Já em contrapartida, a estiagem chegou em outras regiões produtoras, o que ajudou no momento a reduzir um pouco o preço dos hortifrutis. Mas ainda assim continua caro colocar comida à mesa. Vamos então conferir agora nessa reportagem de José Porto. Alguns produtos da famosa feira mais que dobraram de preços e ficaram praticamente inacessíveis para a maioria das famílias. O tomate, que custa em média R$10 o quilo, chegou a quase R$20, com uma alta de 26%. A cenoura também seguiu a mesma tendência de preços, subiu 15%. O repolho, 13%. Nas frutas, o melão virou um alimento de luxo, média de R$10 o quilo. A Secretaria de Agricultura Familiar acompanha a evolução dos preços e analisa que as condições climáticas e as especulações de mercado complicam os custos em Cuiabá, que compra a maioria dos hortifruti de outros estados. Isso está ligado ao período chuvoso, né? Que também teve muita chuva, foi chuvas excessivas e devido a muito, contribuiu para esse produto ter uma alta nos preços, porque também são produtos que não produz muito bem com muita intensidade de chuva. E aí, na maioria das vezes, o agricultor ele está colhendo até mesmo antes da hora. Esses produtos que teve essa queda, como o tomate, o melão, a cenoura, agora no mês de abril, esses produtos também são produtos que vêm todos de outros estados para ser comercializado aqui. Então, aí influencia a questão da logística, a inflação que subiu muito, o preço do combustível. Se os preços da cenoura e do tomate estão um pouco melhores, agora o susto vem com a cebola. Na última compra, os feirantes aqui do Porto já pagaram um aumento de pelo menos 30% no saco da cebola de 20 quilos, da faixa de R$70 a R$75. Esse valor da saca já pulou para R$110, R$120. E é claro que esse valor será repassado para o preço do quilo da cebola. Por outro lado, os comerciantes aqui do Mercado Porto têm sempre aquela conversa e orientação para o consumidor, né? Focar nos produtos de época, porque por enquanto alguns itens continuam bastante caros devido aos problemas de produção, principalmente com as chuvas. O Carlos Gonçalves já orienta os clientes quanto ao aumento absurdo de preços. Acredita que nos próximos dias esses preços começam a melhorar. Sempre eu falo para os clientes, está muito caro? Compra menos. Se comprava 2 quilos de tomate, compra 1 quilo. 1 quilo de cenoura, compra meio. Na realidade, agora não, agora eu vou começar já a dar uma caída bem já. Eu vou baixar bem. O senhor acredita que na próxima semana os preços já começam a melhorar? Pelo menos desses itens tão consumidos, né? Que é o tomate, que é muito tradicional, a própria cenoura também, vai melhorar esse preço. Com certeza, é igual eu falo pro pessoal, isso aí é época. O Milton é especializado em frutas. Ele ainda oferece o melão para agradar a clientela cativa, mas a margem da fruta
não paga nem os custos. Mas para o fato de você ter a mercadoria, né? Não é por questão de lucro, é para você ter a mercadoria para o cliente não sair daqui sem a mercadoria. Mas lucro mesmo. O consumidor, mais do que nunca, pechincha e compra menos para garantir alimentos que fazem parte do dia a dia. Tem que ter criatividade, viu? Você tem que dar uma pinchichada ainda. Eu aqui já acabei pinchinchando. Ainda ganhei um descontinho bacana, que é uma barca boa para trabalhar aqui. Tudo é válido. Tudo é válido. Outra dica é substituir alimentos que custam caro por produtos de época, aqueles produzidos na região. Nós temos o maxixe, né? Pode ser feito também salada, né? Muito bom. Eu, pessoalmente, gosto muito da salada do maxixe. O quiabo também, ele pode ser usado como salada, né? E é produtos que temos grande produção aqui no estado de Mato Grosso, né? Também aliado à abobrinha, né? Abóbora menina, abobrinha verde. E ter essa criatividade e até equilibrar esses preços e a gente poder consumir. Os preços subiram tanto que mesmo agora, ofertando aí quase pela metade do preço em relação às últimas semanas, os alimentos continuam caros demais. E a gente continua aqui esperando, viu? Que o clima continue ajudando para que as lavouras consigam produzir ainda mais alimentos e a gente sinta esse impacto na nossa mesa, com mais oferta de alimentos e doer menos no bolso, né? Mas que bom que pelo menos alguns alimentos que são essenciais, você tenho certeza aí que não fica sem aquela boa salada de tomate, a cenoura que tem muitos nutrientes, com certeza todo mundo aí acaba agregando na alimentação. E olha só, você nem imaginava, né, que em algumas idas às feiras ou aos supermercados você iria deixar a cenoura de lado porque ficou assustado. Esse alimento chegou a ser comercializado em torno de R$12, R$15. Aí assusta, né? Até porque não é só a cenoura que ficou cara. O tomate ficou muito caro também e outros alimentos aí que não poderiam faltar na mesa de ninguém porque tem vitaminas importantes e a gente precisa também fortalecer o nosso sistema imunológico. Mas vamos esperar então que esse período de estiagem em outras regiões continue verdadeiramente ajudando todas as cultivares, né? Enquanto em outras regiões ainda tem um pouquinho de chuva. E que bom que nós temos aqui estados produtores como o Espírito Santo, na região sudeste do país, que você viu aí na reportagem. Legumes e frutas belíssimas, praticamente quase tudo, viu gente? Nesse momento, vindo do Espírito Santo, abastecendo aqui o mercado mato-grossense. Isso enquanto a nossa agricultura familiar não fica mais pujante, viu? Porque a nossa esperança aqui do agro é que aumente a produção aqui no nosso estado, para a gente importar bem menos alimentos, ter alimentos também de qualidade e pagar bem menos por isso. Vamos acreditar que isso será possível ainda, viu? Bom, e agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos para o nosso quadro Mito ou Verdade deste domingão. Vamos saber então qual é a enquete deste domingo na tela, já aparecendo aí para você. Mito ou verdade? Existe uma dieta para a enxaqueca? Será verdade isso, gente, ou não? Fiquei aqui curiosa e tenho certeza que você também quer saber, viu? Então vai pensando aí, porque daqui a pouquinho eu vou trazer a resposta. Porque no momento o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. O Sistema FAMATO e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Itiquira tem tecnologia de precisão em máquinas agrícolas. Começa no dia 16 de maio e vai até o dia 20. As informações pelo 6534911357. O e-mail é o sinditiquira@famato.org.br. Em Sorriso tem armazenamento de grãos. Começa dia 16 de maio e vai até o dia 20. Informações pelo 66-3544-4723. O e-mail é o sindisorriso@famato.org.br. Em Rondonópolis tem vacinação contra a brucelose. Começa dia 12 de maio e vai até o dia 13, apenas um dia, então atenção, hein? O telefone é o 66-3423
2990. O e-mail é o sindrondonópolis@famato.org.br. E em Cáceres tem produção de derivados do leite e queijos. Começa dia 23 de maio e vai até o dia 27. Informações pelo 65-3223-2111. O e-mail é o sindicáceres@famato.org.br. Em Confresa tem processamento de carne bovina e derivados. Começa dia 16 de maio e vai até o dia 20. Informações pelo 66-3564-1755. O e-mail é o sindiconfresa@famato.org.br. Tenho certeza aí que você vai aproveitar algum desses cursos, viu? Porque você já sabe, quanto mais capacitação, mais certeza de que você sempre vai estar inserido no mercado de trabalho, principalmente nesse mundo apaixonante do agronegócio. Então, olha só, não vá perder a oportunidade. Faça aí a sua inscrição e fique cada vez mais sábio com o mundo do campo. E olha só, o agro agora vai para um rápido intervalo, mas não sai daí porque eu volto daqui a pouquinho com muito mais para você. E a primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa já começou, hein? Mais de 107 milhões de animais devem ser vacinados no país. E a boa notícia é que, a partir de 2023, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento irá suspender a vacinação contra a febre aftosa em 6 estados e no Distrito Federal. Mato Grosso está entre eles, hein? Os demais são Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. Então vamos conferir todos os detalhes desta importante medida para o Brasil agora na reportagem. Dona Leni cria búfalos desde 1998. Começou com 16 cabeças e agora já conta com 500 animais, o que a torna a maior criadora da espécie no Distrito Federal. Ela toca a fazenda e a criação dos animais com todo o rigor sanitário para produzir carne de excelência e agora se prepara para vacinar todo o rebanho contra a febre aftosa. Nós mantemos a vacinação em dia. Toda a exigência é cumprida aqui. A primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa no Brasil já começou. Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal devem vacinar os bovinos e bubalinos até 24 meses. Os outros estados imunizam o rebanho de todas as idades. 107 milhões de animais devem ser vacinados. Haverá uma segunda etapa em novembro, que será para todo o rebanho. É importante que vocês vacinem os seus animais para que eles fiquem protegidos e para que a gente mantenha a nossa certificação internacional de livre de febre aftosa com vacinação, junto à Organização Mundial de Saúde Animal. Após a última etapa da vacinação em novembro, o governo vai suspender a imunização contra a febre aftosa no Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e o Distrito Federal. Com isso, 113 milhões de bovinos e bubalinos não vão precisar ser vacinados, o que corresponde a quase 50% do rebanho do país. Esses estados cumpriram os critérios definidos no Plano Estratégico do Código Terrestre da Organização Mundial da Saúde Animal e agora se preparam para mudar de status para livres de febre aftosa sem vacinação, como é o caso da fazenda da Dona Leni, aqui no Distrito Federal. Eu e os demais criadores aqui do Distrito Federal, bovinos e também dos búfalos, né, nós estamos ansiosos por essa medida, né, que o governo está tomando e que vai nos beneficiar bastante.
Bom, importante a gente frisar aqui que este ano ainda existem 2 campanhas de vacinação contra a febre aftosa, mas é claro que diante deste anúncio por parte do Ministério da Agricultura, 2023 vai ser bem diferente, hein? Pelo menos a estimativa é de que mais de 100 milhões de cabeças de gado deixem de receber esta imunização. E aí abrem-se novamente muitas oportunidades para a pecuária brasileira. Claro, porque muitos países são exigentes com a carne e hoje deixam de comprar a carne bovina justamente porque os bovinos e bubalinos são imunizados contra a febre aftosa. O Japão, por exemplo, deixa de comprar a nossa carne por conta da vacina. Então, a grande expectativa do setor da pecuária é, de fato, romper com a imunização, não precisar de jeito nenhum dessa vacina da febre aftosa e assim melhorar ainda mais a nossa balança comercial, abrindo novos mercados exportadores, aqueles mercados que importam a nossa carne, né? Vamos torcer para que tudo dê certo, porque os órgãos de sanidade animal vão continuar trabalhando bastante para que os nossos rebanhos permaneçam protegidos e saudáveis. Isso é o que todo mundo deseja. A cadeia produtiva espera por isso. E vou reforçar até mesmo que esta é uma bandeira de luta que começou, olha, muito tempo atrás. Tem mais de 40 anos e é uma medida que toda a cadeia produtiva agradece, viu? Vamos então torcer juntos para a pecuária brasileira ficar de fato livre da vacinação contra a febre aftosa a partir do ano de 2023. E claro que aqui a gente vai contar todos os detalhes no Agro Pantanal. Bom, e agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre solidariedade. É que a primeira-dama de Mato Grosso, Virgínia Mendes, participou da entrega de cestas básicas e kits de limpeza no município de Rondonópolis. O programa social do governo do estado beneficiou mais de 6 mil famílias carentes que vivem em situação de vulnerabilidade social naquele município. Vamos ver juntos, então? Em visita ao município de Rondonópolis, a primeira-dama do estado, Virgínia Mendes, participou da entrega de cerca de 6 mil cestas básicas para famílias carentes. São alimentos e produtos de limpeza que chegaram em uma boa hora para quem enfrenta dificuldades e vive em situação de vulnerabilidade social. Ajuda bastante, a gente que tem criança em casa e aí passando pelo momento que não tá fácil para ninguém, né? E tudo isso aqui ajuda. Nossa, só Deus mesmo para pagar essa bênção. Entre os locais de distribuição no município, a primeira-dama participou da entrega no Oratório Dom Bosco, no distrito Unisal, que faz referência à União de Associação de Moradores da região Salmen, e também na sede do Sindicato dos Empregados de Bares e Restaurantes de Rondonópolis, segmento bastante afetado durante a pandemia. Quem vai na casa de quem não tem nada sabe o que uma cesta representa. Às vezes as pessoas pensam, uma cesta não é nada para quem tem uma geladeira com alguma coisa, mas para quem tem uma geladeira que não tem nada, uma cesta representa e mata a fome de uma família. Então a gente fica muito feliz nesse momento de poder ajudar, mas a gente não quer só entregar a cesta, nós queremos depois, que agora passando a pandemia, fazer cursos, qualificar e empregar essas pessoas também. Durante a atual gestão do governo do estado, desde 2019, já foram entregues em Mato Grosso cerca de 1 milhão de cestas e kits de limpeza. O programa Ser Família Solidário é uma ação coordenada pela primeira-dama Virgínia Mendes e executada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania. Uma ajuda importante para os municípios que lutam para socorrer famílias carentes que enfrentam dificuldades para colocar alimento na mesa. Eu quero aqui agradecer muito a dona Virgínia, né? Agradecer o governador do estado de Mato Grosso por esses atos, esses momentos. Passamos 2 anos de muita dificuldade por conta da pandemia e essas ações que não está sendo realizadas só hoje, em outros momentos também, e vem somar com os municípios que precisa. Desempregada e com problemas graves de saúde, dona Cleonice também recebeu a cesta e disse estar agradecida pela ajuda em um momento tão difícil.
Nós precisa, tem muita gente que precisa. Tem gente que reclama do arroz, do feijão e muitos precisando. Aí chega na hora boa, uma benção dessa que Deus dá. Nós só tem que abençoar vocês tudo e continuar ajudando a gente. Gente, ação social nunca é demais. Vamos lembrar aqui que estamos vivendo ainda em um momento pós-pandemia. Tem muitas famílias que, infelizmente, ainda não conseguem alimentar os seus filhos, os seus idosos. Muitas pessoas adoeceram, não têm condições nem mesmo de cuidar direitinho aí da sua saúde, com a compra de medicamentos ou mesmo pagar por uma consulta. Então é preciso que o estado de Mato Grosso continue sim sendo solidário, porque afinal de contas aqui a nossa capital, o portal do agronegócio exibiu de forma muito vexatória e muito triste para todos nós a fila do ossinho. Isso mostra sim a fragilidade, a vulnerabilidade de muitos matogrossenses. Então, parabéns ao governo do estado, à primeira-dama, que continua tecendo essas importantes ações humanitárias. E elas ainda não podem parar. Sabemos, claro, que tem o Auxílio Brasil, uma importante medida por parte do governo federal que ampliou aquele benefício, Hoje as pessoas estão recebendo no mínimo do governo federal R$400. Eu não estou falando do auxílio emergencial não, estou falando do Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família. Está ajudando, tá? Mas não é ainda, gente, essa renda que vai mudar uma realidade por conta da nossa inflação, tá? Então, todos os governos, os municipais, o estadual e o governo federal precisam sim olhar com mais amor para os seus filhos. Parabéns então ao governo do estado que continua com essas medidas de ajuda humanitária, viu? E olha, agora a gente vai para um giro de notícias do agronegócio. O cultivo do algodão florestal em aldeias indígenas chavantes da região leste do estado está florido e tem previsão de colheita para o mês de junho, desenvolvido por meio do projeto AgroCotton entre a empresa Farm e a empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, a Empaer. A iniciativa busca agregar o reflorestamento, renda e qualidade de vida a essas comunidades. O projeto conta com recursos do Fundo Inglês, junto com pesquisadores da Universidade Inglesa Imperial. Os trabalhos estão sendo desenvolvidos pela equipe da Empaer, dos escritórios regionais de Barra do Garças, em 7 aldeias e comunidades tradicionais. A meta é colher até 200 quilos de algodão agroflorestais por hectare, sendo 20 hectares o total da iniciativa. Toda a produção já está sendo vendida ao mercado têxtil de matérias-primas genuinamente ecológicas que apoiam pequenos produtores que geram baixo impacto socioambiental. Foram publicadas no Diário Oficial da União as portarias 73 a 123 que aprovam o zoneamento agrícola de risco climático ano safra 2022-2023 para o cultivo do sorgo forjeiro e granífero. Os sorgos são classificados agronomicamente em 5 grupos: o granífero, sacarino, forrageiro, vassoura e biomassa. Embora se trate da mesma cultura, os sistemas de produção orientados para a produção de grãos são distintos dos sistemas que visam a produção de forragem, destinada à alimentação animal ou à geração de energia, em que o foco principal é a produção de biomassa. O sorgo se encaixa bem nos sistemas de produção que procuram aplicar as práticas da agricultura sustentável, por ser mais tolerante ao déficit hídrico que outros cereais, como o milho. É uma excelente alternativa para os cultivos de segunda safra ou para o cultivo em regiões que enfrentam problemas com seca. E agora o agro vai para um rápido intervalo, mas olha, não sai daí, na volta tem muito mais. Eu vou ficar aqui, viu, esperando por você. Vai lá, toma um cafezinho e volta aí para a tela da TV.
Olá, já estou de volta e agora a gente vai falar novamente aqui do governo de Mato Grosso, porque o governador Mauro Mendes visitou pontos turísticos em Nobres e Rosário Oeste e o objetivo é começar os desenvolvimentos de projetos para potencializar o turismo a partir da melhoria da infraestrutura na região. Vamos ver como foi? Com o objetivo de fomentar e intensificar o turismo na região de Nobres e Rosário Oeste, o governador Mauro Mendes e equipe técnica fizeram vistorias nos principais pontos turísticos da região. A Gruta da Lagoa Azul, o Parque Sesc Serra Azul, o Balneário Estivado e as outras atrações turísticas da localidade foram apreciadas e analisadas. Nós, do governo do estado de Mato Grosso, estamos aqui com várias outras autoridades para conhecer, compreender os desafios e, acima de tudo, fazer aquilo que é preciso fazer para que a população possa vir aqui, os turistas, os matogrossenses e pessoas de outros lugares, porque realmente é lindo, é maravilhoso, mas vamos trabalhar agora, a partir de agora, todo o governo, as secretarias envolvidas estarão trabalhando para a gente transformar isso aqui em um local que possa ser visitado, conhecido, preservado, que é muito importante, mas acima de tudo também utilizado, gerando emprego, renda, para muitos matogrossenses que vivem por aqui. Nós viemos hoje com a equipe da Sinfra, a equipe de projetos, com a equipe da SEMA, para conhecer alguns atrativos que temos particulares e dentro do parque do estado de Mato Grosso, que temos aqui em Nobres, para a gente ver um pouco aí da Lagoa Azul, o que pode ser feito. Já estamos no processo de destravar esse belíssimo produto turístico, então estamos vendo um projeto para fazer lá e agora vamos discutir com todos os atores que estiveram aqui, para a gente discutir um plano de desenvolvimento para o turismo de Nobres, melhorando a infraestrutura, Nobres, Bom Jardim, Distrito de Coqueiral, para que assim o turista venha para cá com maior conforto, maior qualidade. Os projetos serão desenvolvidos simultaneamente com melhorias dos potenciais turísticos e preservação ambiental. A nossa visita técnica teve como objetivo ir aos locais que têm potencial de desenvolvimento socioambiental e turístico, para estudar quais as medidas precisam ser adotadas pelo governo do estado para que todo esse potencial possa ser aproveitado na sua plenitude. Estamos estudando, projetando as melhores estratégias para investimento do governo do estado no potencial turístico, sustentável e ambiental da região de Nobres. Olha, bom demais falar sobre o turismo mato-grossense. Que bom, né? Que ações vão ser desenvolvidas nessa importante região de Rosário Oeste, de Nobres. Já imaginou o mato-grossense conhecendo ainda mais os recursos naturais e a beleza do nosso estado? Que a gente precisa, né? Valorizar os nossos pontos turísticos. Mas eu sei que você vai dizer, mas olha, tá faltando infraestrutura, tem apenas potencial turístico, não tem ainda toda aquela adequação para receber bem um turista. Mas essa realidade aos poucos começa a mudar aqui em Mato Grosso. Então vamos acreditar que a gente de fato vai ter um turismo mais pujante. Porque olha, a verdade seja dita, hein? Muitos países sobrevivem praticamente do turismo. A economia é fortalecida por conta de estrangeiros e também da comunidade local, mas que aproveita todos os espaços para conhecer, para fazer uma incursão. E aqui nós temos sim, viu, muitos matogrossenses que não conhecem os principais pontos turísticos de Mato Grosso. E aí eu vou perguntar para você, já conheceu a Chapada dos Guimarães? Já conheceu a região de Jaciara? Sabia que em Chapada, por exemplo, tem os maiores paredões e cavernas da América Latina? Muitas cavernas estão lá no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães e nem todo mundo conhece. A gente acabou de falar aí sobre a região de Nobres. Você já foi no Aquário Encantado? Não foi ainda? Pois é. Precisa começar a conhecer melhor os atrativos do nosso estado, porque ele é lindo demais. E eu só citei aqui alguns, viu? Bem pouquinhos, mas você pode parar para pensar e refazer o seu roteiro, viu? Ao invés de pegar um avião, cruzar aí vários estados, por favor, eu te convido a conhecer um pouquinho mais
as belezas de Mato Grosso. Depois você vai me agradecer e eu não tenho dúvida disso. Comece a planejar aí, nem que seja um final de semana no Pantanal Mato Grossense. Leve lá a sua família, viu? Vai fazer muito bem. E agora a gente vai mudar mais uma vez de assunto, porque tem polêmica, viu? Olha, foi uma escalada de alta tensão lá na Assembleia Legislativa durante esta semana e a semana passada também, diante de um projeto de lei que proibia a instalação de PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, no Rio Cuiabá. E aí muitos deputados ficaram divididos. Uma parte do parlamento queria sim a instalação dessas pequenas centrais hidrelétricas e outra parte dos deputados não queriam saber desse projeto, querem salvar o Rio Cuiabá. Os embates foram acalorados, viu? Mas a votação aconteceu, enfim, nesta quarta-feira. Houve até mesmo deputados que queriam suspender o projeto, houve pedido de vista para que eles pudessem conversar melhor com especialistas, ambientalistas e com o setor dos empreendimentos para entender um pouquinho mais, só que houve um impedimento para que os deputados pudessem pedir mais esse prazo, viu? Veículos de comunicação estão assumindo esta defesa claramente, estão saindo da posição de imparcialidade, de neutralidade e assumindo essa causa, o que acontece com muitos veículos de comunicação nos Estados Unidos, na Europa, que tem lado. Eu fiquei muito feliz em ver hoje vários veículos de comunicação da capital e até alguns do interior assumindo a defesa do Rio Cuiabá. Então a expectativa é muito boa e nos faz lembrar um movimento que aconteceu há mais de 40 anos, no final dos anos 70, no início dos anos 80, quando a sociedade cuiabana foi para a rua, fez grandes marchas em defesa do Rio Cuiabá. Eu sou contrário ao projeto do Wilson Santos. Sou contrário ao projeto por vários motivos. Primeiro, que é um projeto que proíbe qualquer tipo de PCH, né? Qualquer tipo de usina ou PCH. Se fosse um projeto que proibisse de maneira irregular ou irresponsável, não cumprindo as normas, eu seria favorável, mas da maneira como está posto, eu sou contrário. Conclusão, o projeto foi votado e não vai ter não, gente, PCHs no Rio Cuiabá, pelo menos por enquanto, viu? Esta foi uma decisão muito polêmica diante desses inúmeros embates. Houve até deputados que estavam acusando seus colegas de estarem cedendo à pressão de grandes empresários do setor. E nessa tentativa de pedidos de vistas, viu, foram requeridos pelos deputados Gilberto Catani e Pedro Satélite. Mas o regimento interno da Casa impõe que matérias em segunda votação em regime de urgência urgentíssima não possam receber vistas. Portanto, o autor do projeto, o deputado Wilson Santos, em um discurso bastante acalorado, relatou que houve transtorno para que o projeto de lei tramitasse na casa e realmente insinuou uma tentativa de intimidação e aliciamento dos colegas de parlamento favoráveis à matéria, viu? Mas aí o Wilson Santos soltou o verbo. Ele disse que os colegas deputados se apresentaram e disseram: Wilson, conte com meu voto, eu sei muito bem. E esse assunto não chegou aqui tão pacificamente quanto parece. Palavras aí do deputado Wilson Santos. E em apoio ao colega, o deputado Valdir Barranco também criticou esse tipo de investimento e novamente citou opções de energia limpa, como a eólica e a fotovoltaica. O petista afirma que as hidrelétricas são avassaladoras para o meio ambiente e que não acredita na possibilidade da construção de uma usina que cause pouco impacto na natureza. Não dá para a gente admitir que em pleno século XXI, no período que a gente vive, de energias renováveis, eólicas, energias solares, eu não sei onde está a cabeça de quem ainda quer investir em energia de hidrelétrica. Isso é algo que daqui a pouco não vai ter mais rendimento nenhum, todo mundo vai migrar para as energias fotovoltaicas. Eu entendo que é um tema que não cabe a gente, que nós não somos especialistas em energética. Então, assim, é muito complicado você pedir para um deputado, eu, por exemplo, sou bacharel em Direito, mas aqui tem de vários setores, a gente fazer uma análise se existe ou não um impacto ambiental quando tem tanta gente no Estado, tanto no governo federal e estadual, capacitado para isso.
O deputado Eliseu Nascimento também se posicionou favorável ao projeto e relembrou sobre os casos de ataques de piranha, assim como as mortes de peixes, ambas em decorrência da usina de Manso. Para Eliseu, esse tipo de empreendimento é uma atrocidade contra o sistema pesqueiro e também contra o rio Cuiabá. E ainda de acordo com alguns deputados, as PCHs no rio Cuiabá iam apenas de encontro aos interesses econômicos de grandes empresas. Mas depois de toda essa queda de braços, enfim, o projeto passou pela segunda aprovação e vitória, então, para o deputado Wilson Santos, que conseguiu barrar as construções de PCHs no rio Cuiabá. E o próprio Ministério Público chegou até mesmo a se manifestar antes mesmo da votação desse projeto, viu? O Procurador-Geral de Justiça, Antônio Borges, disse que contava com o bom senso do Parlamento Estadual, pedindo consciência para que esse projeto que impede a construção das PCHs fosse de fato aprovado na Assembleia Legislativa em nome do amor pelo rio Cuiabá. E aí, gente, falando do amor pelo rio Cuiabá, que boa discussão. Eu vou aqui defender que os parlamentares precisam de fato mostrar um amor verdadeiro ao rio Cuiabá. Poderiam propor nesse momento o desassoreamento desse rio, colocá-lo novamente de frente aqui para a região metropolitana. Não pode continuar como está, jogando lixo, permitindo que o esgoto também, que cai no rio Cuiabá, chegue até o Pantanal. Tá aí, viu? Uma boa discussão para o Parlamento Estadual e também implementação de usinas fotovoltaicas. Claro, porque se não pode ter mais PCH, como a gente vai conseguir ampliar a nossa energia elétrica? Pois é, temos que pensar nisso e os nossos deputados estão lá justamente para trabalhar em favor da sociedade. Vai aí uma boa dica de discussão, então, fazer com que o governo de Mato Grosso se volte para a instalação de usinas fotovoltaicas. O seu bolso vai agradecer, o meio ambiente também, todo mundo vai acabar ficando mais feliz, né? Mas que bom, então, que os deputados tiveram bom senso e conseguiram aprovar esse projeto que impede a construção de pequenas centrais hidrelétricas. Bom, e agora, gente, vamos saber a resposta do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo? Você lembra ainda qual era a enquete deste domingão? Era uma pergunta boa, viu? Estou curiosa aqui para saber a resposta. Vamos lembrar então, gente, na tela agora, mito ou verdade? Existe uma dieta para enxaqueca? É mito ou é verdade, hein? Vamos lá então para a resposta. Verdade sim, gente. Existem alimentos que caracteristicamente estão associados à enxaqueca. Por exemplo, os queijos amarelos e outros derivados do leite, produtos enlatados, molho vermelho, bebidas alcoólicas.
cabe ressaltar que esta lista de alimentos pode sim desencadear dor em alguns indivíduos, mas não em outros. Ou seja, existem variações individuais. Aí é claro que você também precisa fazer uma boa avaliação médica para saber se você tem algum tipo de intolerância, porque qualquer intolerância alimentar pode também gerar aquelas terríveis dores de cabeça. Então, não fique se automedicando, procure um médico e faça sempre uma boa alimentação, tá certo? Olha só, o nosso Agro Pantanal deste domingo termina por aqui. Eu desejo para você um dia iluminado, abençoado, que você curta muito, faça tudo aquilo que você tem prazer de fazer num domingo maravilhoso como este, viu? Não deixe de assistir o Agro Pantanal, porque domingo que vem, a partir das 8 horas da manhã, estarei aqui novamente trazendo as notícias do homem e da mulher do campo para você, hein? Até domingo que vem, então.